Olá, vamos começar nossa terceira videoaula sobre a disciplina Cidadania, Cooperativismo e Trabalho. Essa aula é a aula que vamos falar diretamente do conceito de cooperativa. O que seria o cooperativismo e qual o lugar do cooperativismo na sociedade atual? Como as relações entre indivíduo e sociedade, cidadania e trabalho se entrelaçam ao cooperativismo. No roteiro de nossa aula, nós teremos quais são os modelos de sociedade. Então, vamos ver diversos modelos de sociedade. No modelo que nós vamos trabalhar especificamente, que é a sociedade moderna, vamos verificar um pouco a ascensão do individualismo, os padrões de trabalho, o tipo de desenvolvimento que a sociedade moderna construiu, se ele é viável ou não nos dias atuais, saber o que seria o trabalho cooperativista, né? O que é ser cooperativa, né? Qual é o conceito do cooperativismo, e dentro do conceito do cooperativismo vamos trabalhar o conceito de participação. Esses serão os conceitos-chave dessa videoaula: trabalhar tipos de sociedade, trabalhar desenvolvimento, cooperativismo e participação. Bom, os modelos de sociedade são diversos, mas os traços culturais estão intimamente relacionados aos padrões de desenvolvimento. Então, nesse modelo de sociedade moderna, que começou a ser construído a partir do século XIX na Europa, nós temos um modelo de desenvolvimento que está entrelaçado ao progresso tecnológico e aos recursos financeiros. Então, atrelamos aos países desenvolvidos aqueles países que conseguem ter progresso tecnológico e conseguem ter rendimentos financeiros altos. Então, o nosso tipo de desenvolvimento moderno, ele começou a ser perseguido por países que tivessem esse marco temporal de progresso tecnológico e que começassem a desenvolver esse progresso tecnológico a partir de rendimentos financeiros. Nós temos também as sociedades industriais marcando precisamente os chamados países desenvolvidos. Então, nós comumente temos a impressão que os países desenvolvidos trarão uma melhor qualidade de vida a todos os indivíduos. Então, esses países desenvolvidos é que dirão o ritmo do nosso desenvolvimento. Mas, precisamente, o ritmo da sociedade industrial está nos levando para a consequência que nós até então não sabíamos que poderia acontecer. O Anthony Giddens nos alerta que o desenvolvimento da sociedade moderna gerou consequências que ultrapassam de longe as origens europeias. Então, nós não sabemos para onde esse desenvolvimento, que foi construído a partir do progresso dos recursos financeiros, vai nos levar. E quais serão as consequências para as gerações futuras? Então, esse desenvolvimento ele deve ser pensado, deve ser reelaborado. Dentro desse desenvolvimento, nós temos um afrouxamento do indivíduo e nós temos o peso de cada vez menos carregar esses enlaces, essas teias de significado. Nós temos também o trabalho como centro da vida de muitas pessoas, mas o trabalho na sociedade moderna, ele começou a ser pensado como um trabalho que nos traz fardo. O trabalho da vida moderna é considerado como um fardo cotidiano. O trabalho é pensado como um mal necessário. Então, como é que nós temos uma sociedade que caminha para o desenvolvimento, um desenvolvimento a partir do trabalho humano, e os indivíduos que compartilham esse desenvolvimento tratam o trabalho como um fardo cotidiano, como um mal necessário?
É preciso reelaborar essas formas de trabalho e essa integração do indivíduo à sociedade. Nesse contexto, um relatório formulado a partir do conceito de desenvolvimento humano, que foi a partir de 2002, publica que a renda média dos 50 países que vivem nesses países mais ricos é 74 vezes maior do que os países mais pobres. Então, o desenvolvimento a partir da sociedade moderna, ele não trouxe condições de vida, de qualidade de vida para os indivíduos, para a maior parte dos indivíduos. Então, nós continuamos a ter desigualdades. E essas desigualdades continuam abrindo um abismo entre os indivíduos mais ricos e entre os mais pobres. Então, o tipo de desenvolvimento da sociedade atual, ela abre totalmente um buraco entre as desigualdades. E nós temos ainda o trabalho considerado um fardo. Nesse sentido, a importância de se considerar o cooperativismo no mundo hoje reside no fato que ele é uma organização capaz de mudar comportamentos, de atuar com outra racionalidade que não seja o progresso a partir de um trabalho enfadonho. Começa a condicionar indivíduos a ter novos hábitos, novos padrões de vida e a pensar na reciprocidade. Então, o cooperativismo seria uma forma de desenvolvimento pensada a partir de outros laços, de outras relações entre indivíduo e sociedade. Nesse contexto, o desenvolvimento seria uma possibilidade de trabalhar não mais com noções macro, mas o desenvolvimento seria agora pensado a partir do cooperativismo com relações microsociais, né? Mudando o foco da atenção para os distritos, povoados, populações menores que tivessem potencial de ter atrelado suas potencialidades locais. E essas potencialidades, elas podem ser a partir da própria organização social, através de arranjos produtivos, a partir da cultura local e a partir de potencialidades específicas. Então, esse desenvolvimento pensado a partir do cooperativismo, ele muda o foco das grandes cidades, da economia macrosocial, e ela passa agora a ser pensada em sociedades micro, passa a ser pensada a partir de arranjos locais. Então, podemos pensar em desenvolvimento local. O surgimento do cooperativismo está ligado à necessidade de buscar novos estilos de vida. O cooperativismo advém de dois pontos centrais, que seriam o trabalho livre e o trabalho em grupo. Para se conquistar ou para se pensar no cooperativismo, é preciso que as pessoas tenham liberdade e é preciso que as pessoas trabalhem em grupo. O objetivo do cooperativismo é organizar as pessoas em um fim comum, que isso signifique também uma melhor qualidade de vida. Então, o cooperativismo requer uma sociedade em que os donos são os próprios produtores, em que ela seja autogerida pelos grupos e seus representantes, eliminando sempre a relação entre empregado e empregador e outros mecanismos de dominação, né? No desenvolvimento que parte do desenvolvimento local, como sendo no cooperativismo, não haveria patrões empregados, haveria o quê? Um grupo de indivíduos que auto-iam gerir a instituição, auto-iam gerir a sua própria fábrica, e aí não teriam ganhos para muitos e perdas para muitos. Seria uma divisão das tarefas de trabalho em um bem comum, em um fim comum, que seria melhorar a vida em sociedade.
Em seus primórdios, o cooperativismo era uma forma de organizar trabalhadores contra o capitalismo industrial. Schneider coloca que o cooperativismo surgiu como uma forma dos trabalhadores nas fábricas se organizar e ir de encontro a esse capitalismo industrial. Baseado em quê? Baseado em princípios socialistas, para as pessoas que não possuíam, não tinham posses, a fim de melhorar a sua condição de vida. Bom, buscar o desenvolvimento econômico e social é uma das atribuições do cooperativismo. Isso seria feito através das formas de mútua ajuda e da cooperação. Então, requer que o grupo social divida as tarefas e se relacione em formas de mútua ajuda. O cooperativismo, em sua base inicial, ele nasceu da luta operária entre operários e artesãos contra a exploração capitalista. Esse movimento foi uma tentativa de resistência. E ele requer o quê? Requer autonomia entre os trabalhadores para produzir e trocar entre eles suas próprias mercadorias e seus próprios serviços. Diante da origem do cooperativismo, surge uma pergunta: é possível ter o cooperativismo como um novo instrumento de desenvolvimento? O cooperativismo seria capaz de instaurar um novo tipo de desenvolvimento na sociedade atual? O cooperativismo seria um instrumento de mudar, de levar uma guinada ao desenvolvimento que nós temos baseado no lucro, na competição? Bom, o cooperativismo, ele possui uma característica agregadora, que é agregar forças trabalhadoras para fomentar o desenvolvimento local. Como também ele parte de um papel principal, que é o de desempenhar o desenvolvimento regional face à possibilidade de criação de redes de cooperação. Então, o cooperativismo, ele pode sim ser um novo tipo de desenvolvimento, baseado não só no potencial local, mas também ele pode gerar redes de cooperação entre novos agentes locais, regionais, e possibilitar novas teias de comunicação, novas teias de desenvolvimento. As cooperativas representam uma alternativa, sim, aos postos de trabalho e rendimento, atuando a favor do desenvolvimento, baseado em quê? Na descentralização do poder e na distribuição de renda. As cooperativas têm um trabalho fundamental em descentralizar as decisões tomadas pelos operários, pelos membros dos grupos, e também na distribuição de renda. Bom, só que existem também alguns perigos. Há vários casos que as cooperativas não funcionam como deveriam funcionar. Funcionam como empresas, com administradores centrados na divisão, nas estratégias agressivas de mercado. Então, pode haver cooperativas nas sociedades atuais disfarçadas de empresas, ou empresas disfarçadas de cooperativas. E isso requer o quê? Requer um cerceamento dos associados, da gestão do negócio e dos rendimentos. Bom, e a busca pela redução dos custos a qualquer preço tem levado também a empresas a utilizarem esse mecanismo de disfarçar as empresas de cooperativas. Esses seriam os perigos das cooperativas. Contudo, a cooperativa representa os interesses de seus associados. Quando os interesses dos associados extrapolam a satisfação imediata, as cooperativas, elas servem também como um processo de desenvolvimento local, porque elas se transformam em uma grande força política e pode ser interligada a uma classe social. As cooperativas contribuem para a base de participação. A participação requer o quê?
que a pessoa tome parte, opine, decida a nível de sua organização sobre a vida social. Então, para haver cooperativa, tem que haver participação. Essa participação deve ser visível na tomada de decisão. Então, para concluir essa última parte da aula, nós falamos que o tipo de desenvolvimento que a sociedade moderna instaurou é o desenvolvimento competitista, um desenvolvimento que ele impõe a competição e que os indivíduos têm o trabalho como um trabalho enfadonho, e as cooperativas estão na contramão. As cooperativas vão no viés do desenvolvimento local, das microsociedades, e requer participação local. Essa é o fundamento do cooperativismo.